Tiagão, qual era o assunto do vídeo de hoje mesmo? Olá, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal. Estou aqui belíssima de Big Bang Barrigolga para pedir para vocês encarecidamente que se inscrevam, ativem o sininho, comentem, compartilhem, curtam esse vídeo. O assunto de hoje é memória e efeitos colaterais do coquetel antirretroviral para o HIV. É um assunto que é polêmico, é uma espécie de tabu dentro dos tratamentos, mas como eu me propus desde o início falar aqui com vocês abertamente sobre todos os assuntos, vai esse, que é inclusive um efeito que eu estou sofrendo. E eu vou explicar para vocês, inclusive apresentando adiante quais são as medicações que eu tomo. Primeiro eu vou começar falando que eu sempre fui uma pessoa que me orgulhei muito da minha memória. Eu era uma pessoa que gravava número de telefone, número de celular, de CPF, até número que não tinha nada a ver com coisas relevantes para minha vida, nomes e coisas desse tipo. E depois que eu comecei a terapia antirretroviral, eu comecei a perceber coisas relacionadas à perda de memória. Mas no meu caso específico, essa perda de memória ela tem a ver com a memória mais imediata. Então, o que está acontecendo? Inclusive, já aconteceu aqui nos vídeos de eu esquecer o que eu estava falando, ter que gravar tudo de novo ou dar alguns problemas por conta do branco. A sensação que eu tenho é tela azul mesmo, que fica assim, minha mente completamente vazia. E às vezes eu tô conversando com as pessoas e eu esqueço completamente o que eu ia falar. Mas é assim, de um segundo pro outro, tá, gente? E aí, no início, eu fiquei desesperada. Eu comecei a pensar, meu Deus, eu tô com algum problema no cérebro, eu vou ficar com demência, eu vou ficar com Alzheimer. A gente pensa essas coisas quando a gente, tem essas sensações. Principalmente uma pessoa que tinha memória tão boa quanto eu. E eu quis trazer esse assunto porque nem todo mundo vai encontrar relevância nessa perda de memória a ponto de chegar pro seu médico e falar sobre isso. E é muito importante que a gente fale, tá? Porque quando eu relatei isso pro meu médico, um beijo pro Dr. Juliano, que eu estou com saudade dele, ele falou pra mim, Letícia, fica tranquila, porque é um efeito, colateral relativamente comum nos pacientes que se tratam, que tomam o coquetel antirretroviral, e ele tem a ver com a relação do medicamento com onde ele está tratando, né? A gente tem que entender que as medicações, elas penetram a membrana cerebral. E o cérebro, ele é o segundo maior repositório do HIV no nosso corpo. O primeiro é o sistema linfático, né? Obviamente, porque é a questão das células de defesa. O segundo é o cérebro. E é justamente no cérebro que as cópias de HIV geralmente se escondem de uma forma mais difícil de serem localizadas e serem combatidas. E aí, algumas medicações, elas agem penetrando na membrana cerebral, outras não tanto, por uma questão de proteção, mas elas acabam, de alguma forma, agindo ali, e um dos sintomas é perdas de memória imediata. Tem alguns estudos que relacionam com deficiências cognitivas a longo prazo, mas isso tem muito mais a ver com pessoas que ficaram com o vírus no corpo sem tratamento por muitos anos e com pessoas que começaram o tratamento, iniciaram lá atrás, quando as medicações elas eram mais agressivas e não existiam tantas pesquisas em torno disso. Então, eu vou falar para vocês as medicações que eu tomo, e aí eu vou explicar as substâncias que tem ali, para que você, só para deixar bem claro para vocês, para que a gente tenha dúvida, a gente consiga abrir um debate aqui nos comentários, porque felizmente os vídeos sobre HIV têm resultado em bons debates aqui no canal, tá? Depois que eu tive a primeira rejeição, que eu explico, num outro vídeo, que vai estar por aqui o card, o meu infectologista, ele adotou 4 comprimidos diários para mim, tá? Então, os comprimidos que eu tomo todos os dias são o dolutegravir, o ritonavir, o atazanavir, que é bem popular e um pouco mais antigo, e o 3 em 1, que é geralmente um medicamento de saída, no tratamento. Agora, o dolutegravir também está sendo adotado
por ser avançado, né? Por oferecer chances das pessoas ficarem indetectáveis de forma mais rápida, né? Acontece que essas medicações, 3 dessas medicações, elas têm um tipo de inibidor, né? Então, as medicações, elas têm 2 tipos de inibidores. O inibidor de protease e o inibidor de transcriptase. Eu tive que ler aqui porque eu não consigo gravar esses nomes complicados. E aí, quando a gente tem uma exposição combinada, muitas vezes o efeito direto é essa perda de memória. Quimicamente falando, eu não conseguiria dar detalhes para vocês, mas com certeza as pessoas da área da saúde estão entendendo melhor o que eu estou falando. Acontece que existem formas dos médicos infectologistas de vocês combinarem medicamentos que são menos prejudiciais a esse sistema que é a nossa memória, o nosso sistema cognitivo. No meu caso, existe um pouco de dificuldade porque eu já tive rejeição ao primeiro coquetel. Então, já que esse aqui fez sucesso, me deixou indetectável, eu tô super bem, então, né, como o efeito ainda é muito pequeno, a gente vai continuar com o time que tá ganhando, certo? Essa perda de memória, é importante eu frisar para vocês que ela é algo muito particular de pessoa para pessoa. E vai existir pacientes, inclusive que tomam o mesmo coquetel que não vão sentir absolutamente nada, tá? Assim como no início me falavam que a gente sentia muito enjoo, que a gente tinha pesadelos, que a gente sentia insônia. Eu confesso para vocês que eu nunca tive pesadelo, eu nunca passei por essas sudoreses excessivas que me relatavam, mas aí é a minha situação particular. No caso de tratamentos, né, quando a gente fala não só ao HIV, mas qualquer outro tipo de terapia, os sintomas e os efeitos, eles são muito particulares de cada organismo, né? Mas o que é importante nisso tudo? Que eu quero frisar, que tem a ver com a adesão ao tratamento. Falem sobre o que vocês estão sentindo com os médicos de vocês, com os infectologistas de vocês, porque só eles vão ter o conhecimento e vão poder dar a orientação adequada, inclusive trocar a medicação no momento oportuno. Porque eles vão fazer os exames, eles vão entender o que... Mas se vocês não falarem, se vocês não relatarem, eles vão só se basear no que vocês vão tendo de cópias nos exames de vocês, né? E as cópias, elas são um número, não tem a ver com sensação. E essa parte emocional e também essa parte, né, de relações com o que a gente está sentindo, elas são fundamentais para a gente estreitar a nossa relação e ter uma vida, né, com mais qualidade, que é o que todo mundo busca. Enquanto a gente não acha a cura, é o que a gente busca, não é isso? E aí, falando sobre memória, hoje era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou falar mais adiante em outros vídeos sobre outros efeitos colaterais, mas esse, como é um dos mais comuns e é um que me afeta, eu resolvi abrir com ele, certo? Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Se restou dúvida, vamos abrir o debate, comentem aqui embaixo no vídeo. A gente vai batendo um papo, vai se informando. Eu agora tenho uma pessoa que está me dando consultoria nessa área médica, para além do Dr. Juliano, que é um anjo, né? Que eu vou apresentar essa pessoa mais adiante, que é muito importante. E a gente vai ampliando esse debate que é tão importante em torno de extirpar a ignorância em torno do HIV e extirpar a sorofobia da nossa sociedade. E se você acha que o que a gente produz é relevante, tem uma forma de você nos ajudar para além de curtir e compartilhar, que é o Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode nos ajudar a partir de R$ 8. Obrigada!